Eu não vou ao diabo para interpretar o diabo. Acho que muitos atores cometem esse erro. Vá a Deus para te dizer quem é o diabo. É isso que eu faço. E isso também me dá uma proteção. Qual é a diferença? Qual é a diferença, Jim? Porque isso também influencia como você se protege de tais coisas. A diferença... E você está dizendo, a diferença no... A diferença é que eu interpreto a verdade. Então, se você vai e interpreta, vai ao diabo para interpretar o diabo vai te enganar e colocar algo lá que engana o público. Ele sempre tentará se esconder na sombra. Ele sempre tentará, porque não gosta da luz, mesmo sendo chamado de luz, o iluminador, Lúcifer. E ele tenta imitar Deus. Ele tenta ser como Deus. Então sempre há como se Deus tem amor e o que vemos como amor, ele cria a luxúria. Ele está sempre tentando ser assim. É como Caim tentando enganar Abel, cortando os cantos. E então, comprometendo-se a... Bem, há uma tendência. Mesmo em Milton, em Paraíso Perdido de Milton, sempre houve duas leituras disso. E uma delas é que o Satanás de Milton é um anti-herói do tipo mais profundo, realmente a personificação do mal. E a outra leitura é que o Satanás de Milton é um herói disfarçado e o eterno. Como você diria? O eterno rebelde contra a ordem estabelecida e alguém a ser emulado em consequência, e que Milton de alguma forma sabia disso e estava codificando isso, não precisamente de forma secreta, mas sutilmente. E eu acho que isso é um grande erro. Quero dizer, eu me familiarizei com Paraíso Perdido e acho que Milton era um escritor extraordinariamente sutil e que ele acertou tudo como ninguém jamais fez. Mas a razão pela qual estou mencionando isso é porque... Então isso é... Ok, isso é uma coisa complicada de desvendar. Mas uma das coisas que você vê nas representações de vilões em Hollywood, você viu isso em O Silêncio dos Inocentes. Você vê isso frequentemente nas representações da máfia, é que o vilão é inadvertidamente ou até mesmo às vezes propositalmente glorificado. E é em parte porque ele é um quebrador de regras e tem a atração que vem junto com isso. Mas eu também me pergunto se tem algo a ver com o que você estava descrevendo, é que os escritores e os atores se veem quando estão tentando retratar o mal, atraídos para a falsidade nessa representação, como parte da inclinação do mal de se esconder, e o perigo nisso é duplo, e é o perigo de enganar o público quanto à verdadeira natureza do mal, porque não há nada de heróico nisso, muito pelo contrário. E o segundo perigo que me pergunto, você sabe, há toda essa especulação sobre Heath Ledger e as consequências para ele de ter interpretado o Coringa de uma maneira tão sombria. E você sabe, eu não sei o que pensar sobre isso, embora eu ache que há algum perigo em ter que percorrer um caminho de emulação do mal para representá-lo. Agora você disse que se voltou para Deus, por assim dizer, para se proteger contra falsas representações do mal, mas também, de certa forma, para se proteger. E isso me soa como o que os superiores de Tim mencionaram a ele quando disseram que sua fé poderia protegê-lo de o que foi. Certo. Vá em frente, cara. Esta é a melhor entrevista que já tive na minha vida. Eu adoro sua linha de questionamento. E... chegar ao quê? O que é real? Meu trabalho... é... dar. O que eu sei. Ser. Absolutamente certo e real. Eu me conectei com Tim por uma qualidade infantil que ele tem. E eu permaneço com essa inocência. E não tome essa inocência como fraqueza. Então, quando eu leio as escrituras, eu sinto a verdade, o bem, o mal. E eu encontro o bem. E deixo isso apenas perfurar a escuridão. E tem que perfurar. E eu sei o que é essa luz.
E eu conheço essa decepção que quando eu começo a ouvir sobre, por exemplo, na sua vida, quando você... Existem dois mestres aqui. Um é do lado maligno, perverso, mas entra através do seu ego. E o outro é o lado da luz que te diz o que você pode não querer ouvir, mas deveria ouvir. E isso não é manipulativo, é a verdade. Então eu vou para esse lado. Então eu rezo. Então eu passo por isso. Como em A Paixão de Cristo, eu olhei para o sudário de Turim e havia dois homens, Christian Tinsley e Keith Vanderlind, que são especialistas em maquiagem. E o primeiro, ambos esses homens eram agnósticos. E eles olharam para o sudário que Mel Gibson apresentou a eles, e de uma maneira particular, do jeito, que é através do negativo. No entanto, eles conseguiram mostrar, você pode ver as linhas de marcação de Jesus. Você pode ver os bastões de bambu reais que eles usaram para inicialmente atingi-lo. E então você vê o chicote de 9 pontas, as linhas de marcação. Elas parecem o Grand Canyon na sua pele. E isso os chocou. Agora, esses caras veem de tudo. Desde decapitações, assassinatos e tudo mais. Antes disso, eu fiz um filme há muito tempo em Nova York. E eu estava com a equipe de homicídios. E pude ver a contorção de um rosto quando alguém é assassinado. E é difícil de assistir. Mas quando você começa a entrar nisso, que são as crianças. Há algo que eu nem consigo imaginar, mesmo com a proteção do Deus Todo-Poderoso, porque me levou 2 anos para superar isso. 2 anos e uma amiga minha, Debbie, entrou na sala. E por volta das 3h da madrugada, ela e eu estava em uma cadeira, e ela me ouviu apenas chorando. Agora, eu entrava nesses buracos negros, e não tenho ideia, não me lembro disso, mas eram todos os gritos que eu tinha que ouvir. Eu não queria ouvir, mas eu tinha que ouvir. E então, eu consegui transformar isso no filme que você acabou de ver, quando pedi a Alejandro Monteverde para mover o para nosso diretor de fotografia, para pegar e mostrar meu olho. Para que você visse um olho de 20 pés, para ver o que te passa, para arrancar seu coração. Agora não é como se isso fosse algo que eu quisesse experimentar mais do que eu quero subir em uma cruz e ter o meu coração partido. Passei por hipotermia. Eu tive que fazer uma cirurgia de coração aberto. Fui eletrocutado, atingido por um raio. Eu entendo. A necessidade do que eu teria que passar poderia ajudar a trazer as pessoas de volta a Deus para despertá-las. E, francamente, mais pessoas agora, Jordan tem mais medo do diabo do que de Deus, porque elas querem um Jesus feliz. E o problema é que, eventualmente, Jordan, todos nós vamos morrer. Eventualmente, isso vai acontecer, mas as pessoas... O poder do diabo engana ao dizer, não, você vai estar por aqui por muito, muito tempo. E eles nunca acordam, e eventualmente há um julgamento. E então você tem que decidir, ou Deus decide, não como você quer se ver mais, mas como Deus te vê. E como Deus te vê, como quem você realmente é. E assim, foi assim que eu, escolhi abordar este caso em particular. Eu não tive escolha a não ser entrar, e eu ouço os gritos no meu coração. Eu ouço os gritos por causa dos agentes com quem trabalhei, que me mostraram coisas, e eles, uma vez, em particular, ele disse, você tem certeza de que quer continuar? Mas eu estava chorando tanto. Eu disse, é isso que o Tim passa, é isso que eu tenho. Eu tive que ver isso para poder entrar lá e levar as pessoas a um nível de, você vai fazer algo? Você vai fazer algo? Em algum momento, isso acaba para todos nós. E assim, a dor no meu coração é muito melhor do que a dor no futuro. E se eu tiver que ver isso para salvar meus filhos, para me motivar a salvar minha sobrinha, para dizer à minha irmã, não, voltar para casa a pé, aos 13 anos da escola, não é uma boa escolha. Não é uma boa escolha. Minha irmã me diz, não, e eu quero que minha irmã, minha filha, desculpe, tenha o mesmo tipo de experiência que eu tive. E eu disse, não.
não até. Ah, isso muda. Você precisa entender. Então, minha irmã é uma boa mãe, uma ótima mãe, mas ela não estava ciente por quê? A mídia que deveria fazer um bom trabalho em dizer a verdade, bem, eles estão indo naquela direção que é. Vamos meio que distorcer e mudar e não falar sobre isso. Vivenciar esse material e ter que interpretá-lo te mudou. Eu daria minha vida. Num piscar de olhos. Me mudou. Estou menos preocupado comigo mesmo do que com o sofrimento. Eu vou te dizer isso agora mesmo. Eu absolutamente morreria. Se isso fosse mudar o mundo e acabar com o tráfico e a pornografia e todos os 8 braços desse povo que precisa ser destruído, a única maneira de destruí-lo é arrancar a cabeça. Se isso acontecesse, eu daria minha vida por isso num piscar de olhos. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade.